Nós vamos, esta noite, refletir sobre um tema muito atual, que a todos preocupa e entristece, inclusivamente, tem a ver com a depressão e o suicídio. Este é um tema bastante forte e que muito nos faz pensar. Nós estamos a viver, como todos sabemos, tempos muito complicados, que nos fazem lembrar aquilo que nós passamos há cerca de 10, 12 anos, com dificuldades enormes, que se lembra muito bem, com a entrada da Troika em Portugal, e os momentos que agora vivemos não são melhores. As dificuldades que nós vamos todos os dias ouvindo, relativamente ao cabaz das compras, à inflação, os preços da gasolina, tudo isso mexe com todos nós. Nós vivemos num tempo em que, inclusivamente, são postas em causa, ou é posta em causa, a independência de alguns países. Não vamos aqui falar em países, não vamos falar em nomes, não vamos falar em chefes de Estado, até porque é de conhecimento de todos que aqui estão, de certeza absoluta, aquilo que se passa. A geografia política tem sido muito alterada. Esse tempo de crise que nós estamos a viver neste momento tem a ver com valores, tem a ver com ética, com dignidade, e está-se a verificar em todos os campos, político, campos financeiros, no campo da fé, inclusive, no campo familiar, em particular. Trata-se, portanto, de uma crise que a todos afeta. A ciência, a família, a sociedade, o emprego, a religião, a cultura. Assim, não é por acaso que os casos que nós ouvimos diariamente de depressão e de suicídio estão em crescente. Em 2025, a população do nosso planeta, pelos dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, era de 8,2 mil milhões, ou seja, traduzindo isso numa outra escala, 8,2 bilhões de pessoas. Os dados da Organização Mundial de Saúde indicam que a depressão e a ansiedade atingem cerca de 1 bilhão. Estamos a falar, fazendo as contas, que são muito simples de fazer, em cerca de 12% da população mundial que sofre depressão e ansiedade. E estes 12% é um valor muito alto. Os mesmos dados da Organização Mundial de Saúde falam em cerca de 800 mil suicídios por ano. Este valor, aquelas outras unidades, bilhão ou milhão, 800 mil está muito perto de 1 milhão de pessoas. Outro dado que nos dão é que estes valores de suicídio anuais equivalem a uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Nós podemos imaginar a monstruosidade deste valor. Sendo que, para jovens entre os 15 e os 29 anos, é a quarta causa de morte.
Nós todos os dias ouvimos, ontem, por exemplo, um jovem com 15 anos ou 16 na Turquia entra numa escola, mata cerca de 5 pessoas, professores e alunos, de uma sala com 5 alunos com 5 anos, ficam cerca de 20 feridos, e quando se viu cercado pela polícia, aquilo que ele fez foi suicidar-se. Ontem, também, notícia sobre um jovem cá em Portugal, já, que também, tirando a arma que tinha dos pais, também provocou, suicidou-se. Nós devemos ter em atenção também outra coisa que é muito importante. Nós falamos em suicídio, mas o número de tentativas de suicídio é 30 vezes maior, superior ao número de suicídios. Então estamos a ver por aqui qual é a percentagem, não de suicídios, mas de tentativa de suicídio. Porque se elas não deram o resultado esperado, foi porque alguma coisa correu mal para aquela pessoa que tinha proposto por ter uma vida. Em Portugal, estima-se que por dia, em média, morrem cerca de 3 pessoas por suicídio. Estes dados estão registados num documento desenvolvido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. E nós ouvimos na rádio e nos jornais tudo isto, temos estado a falar, portanto não é novidade para ninguém. E foi isso que nos levou a trazer este tema, que não é um tema que nos possa trazer alegria nem conforto, mas é um tema importante e que temos que pensar. Porque à nossa volta, com pessoas que nós conhecemos, isto é diário. Estudos mostram que a crise global que vivemos aumenta os riscos de ansiedade, e a ansiedade e a depressão trazem consigo o suicídio. A violência, os abusos de toda a ordem, até o impacto na saúde mental, leva a essas causas de suicídio. Nivaldo Franco, em 2014, como sabem, ele já nos deixou, dizia que prevê as estatísticas do ano 2025, isto 11 anos antes, a depressão tornar-se-á a principal causa de morte, sendo o suicídio o fator determinante. Porque somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: ansiedade, medo e solidão. A ansiedade, quer seja patológica, derivada por doenças, o medo da perda, o medo da doença, o medo, inclusive, da traição, o medo de amar também. Estes conflitos entre casais, entre família, pais, filhos, são muito frequentes. E a solidão tem a ver, essencialmente, com a solidão em meio à multidão. Tem a ver com dificuldades de se conseguirem estabelecer ligações, de estabelecer contactos, ligações sociais profundas. E todos estes traumas passados, estes ambientes familiares sobreprotetores, que os filhos, quando se veem sozinhos, não conseguem encarar a realidade, porque não foram preparados para ela, tudo isso são fatores a considerar. Não falando já no álcool, nas drogas, que
o aumento é sempre crescente. Pelos dados da Organização Mundial de Saúde, a evolução da depressão a nível mundial mostra, portanto, uma tendência crescente e preocupante. E prevê-se que em 2030, ou seja, dentro de 4 anos, a depressão se torna a segunda doença mais comum no Ocidente. Como a depressão leva, na maior parte dos casos, ao suicídio, os resultados estarão à vista. Será que estes dados nos dizem que a humanidade não está a evoluir positivamente? No estudo de terça-feira, do nosso lado, foi levantada uma questão que tinha a ver com a população, a humanidade. Será que a humanidade, a maior parte dessa humanidade, é tão cruel como isso? Será que nós não somos ainda espíritos com alguma coisa que nos possa ajudar neste momento de transição porque estamos a atravessar? Não nos podemos esquecer que a Terra é um planeta de provas e expiações, em que a perfeição está longe de qualquer um de nós. Nós olhamos para o lado, para a nossa família, para os nossos amigos, não vemos mal nenhum. E pensamos assim, olha, são pessoas boas. Só que nos esquecemos que lá no fundo, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, continuam a estar presentes. E se essas virtudes, entre aspas, estão presentes, com certeza que estamos muito longe de sermos considerados espíritos perfeitos. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, no capítulo 8º, Kardec intitulou da Lei do Progresso, nas questões 784 e 785, Kardec, também preocupado com isto que nós estamos a falar, será que a humanidade não melhorou absolutamente nada? Então ele coloca esta pergunta aos benfeitores espirituais. A perversidade do homem é muito grande e, pelo menos do ponto de vista moral, ele não parece recuar em vez de avançar? A ideia que ele tem, ou a dúvida que ele tem, será que a humanidade está a avançar ou não está a avançar? Não se esqueçam que esta questão foi posta há cerca de 160 e poucos anos, por Kardec. E a espiritualidade responde-lhe: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Já que melhor compreende o que é o mal e todos os dias vai reprimindo os abusos. É preciso que o mal atinja o excesso para fazê-lo compreender a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, se calhar não é por acaso aquilo que estamos a passar. Se calhar não é por acaso que são escolhidos determinados governantes para terem responsabilidades a nível mundial. E Kardec interroga-se: mas porquê? Então ele volta na questão seguinte, a 785, a perguntar qual é o maior obstáculo ao progresso. E esta é uma resposta que todos nós sabemos, que é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o progresso intelectual avança sempre. Tem-se dito aqui muitas vezes, para nós compararmos aos dois pratos da balança, o moral e o intelectual. Nós sabemos que a ciência tem evoluído muito. Têm sido feitas descobertas que não são por acaso. Até aqui, a espiritualidade trabalha nesse aspecto.
nós sabemos que há muitas crianças que estão a nascer, já Divaldo nos dizia isto, que no início do século XXI iriam encarnar espíritos que viriam com uma missão importante, que seria auxiliar a humanidade no seu progresso. Portanto, a evolução e esse progresso têm a ver com descobertas a nível da ciência, muitas. Nós sabemos de cirurgias que são feitas impensáveis há uns 10 anos atrás, que seja. Ainda agora tivemos o exemplo da viagem da NASA à Lua, que terminou ontem, acho eu. Isto são, embora ela tivesse sido feita já há 50 anos também, mas isto são provas de que realmente, intelectualmente, cientificamente, a humanidade evolui bastante. O que os espíritos se referem aqui é à evolução moral. E este prato da balança está completamente desequilibrado nesses dois fatores. Em tempos de crise, todos nós ficamos mais vulneráveis. É natural. As incertezas, pensar o dia da manhã, as contas que a maior parte de nós tem que fazer quando chega o vencimento e praticamente em 2, 3 dias desapareceu. Eu acho que este problema é um problema comum a todos, pelo menos a mim toca-me. E, portanto, isto é uma preocupação constante para todos nós. Aquilo que nós podemos dizer é que estas preocupações não nos afetam a todos da mesma forma. Não é que uns sejam mais ricos que outros, mas uns encaram essas dificuldades de uma forma diferente, com mais fé, acreditando que aquilo que estão a passar é uma necessidade para a sua evolução. Mas outros revoltam-se com isso e, normalmente, o culpado está sempre lá em cima. É Deus. O culpado das dificuldades por que estamos a passar, o culpado das doenças que estamos a ter, o culpado dos nossos familiares que estão a sofrer. Mas ele não se importa. Ele continua de braços abertos, sempre a amar-nos de uma forma incondicional. O suicídio, como todos sabemos, é o ato de tirar a própria vida. O que pode acontecer como resultado de conflitos internos que ocorrem ao longo da vida. O comportamento suicida, nós podemos dividi-lo em 3 fases. Primeira é o pensar no suicídio. A segunda é a tentativa de suicídio. E é aqui que muitas vezes as coisas não resultam como aquele que resolveu suicidar-se da forma que ele queria. A terceira será a consumação do ato. Já vimos do que falámos aqui, que do segundo para o terceiro há uma diferença enorme. O número de tentativas é 30 vezes superior ao número de casos consumados. Os problemas de depressão são fatores que favorecem esses pensamentos e as tentativas de suicídio. Depressão, problemas amorosos ou familiares. Isto é muito frequente entre casais em que o marido suicida, mata a esposa, mata os filhos e depois suicida-se a ele. Não são casos singulares. Uso de drogas ou álcool, que favorecem também esses pensamentos e, portanto,
essas tentativas de suicídio, bullying, traumas emocionais e diagnósticos de doenças. Estas são muitas vezes notícias, quando a pessoa vai ao médico, depois do exame que fez, que foi pedido porque se desconfiava de que alguma coisa não estaria bem, e recebe uma notícia que o deixa, ele e a família, completamente abananado. Isso é motivo, não só para ele, mas para a família, da ideia que a casa foi abaixo. E é um motivo de confusão. É um motivo em que as pessoas começam a perder a fé e a acreditar que aquilo em que pensavam não é bem assim. É por este motivo que nós vemos muitas pessoas que procuram a casa espírita tentando encontrar a solução para os seus problemas. E se elas vêm aqui com fé, com vontade, a solução encontram. O que acontece é que, passados uns dias, as coisas voltam ao mesmo, porque as pessoas não aprenderam, não se modificaram. Nós sabemos aquilo que acontece quando o poder da fé e a fé no Pai é posta em causa. Como já falamos, a causa mais comum de suicídio é a depressão, com aproximadamente 70% de suicídios. Ou seja, as pessoas que se encontram deprimidas, e nós sabemos que há vários graus na depressão, 70% desses casos termina com suicídio. E tudo isto muitas vezes acontece porque a depressão nem sempre é diagnosticada a tempo. As pessoas encobrem com facilidade esses estados depressivos. Só quando se encontram sozinhos é que eles demonstram isso mesmo. Perante os outros, conseguem esconder. Nós referimos-nos aqui, até agora, ao suicídio consciente. Ou seja, aquele que é deliberado. Mas temos uma outra forma de suicídio, que é o suicídio inconsciente. Que é aquilo que sucede a muitos de nós, que levam uma vida, um estilo de vida, que ocasiona muitas vezes redução das forças físicas e das forças vitais, como, por exemplo, o beber em excesso, o fumo, portanto, o tabaco, as drogas, os excessos alimentares, descontroles emocionais, tudo isso pode conduzir ao suicídio. Para quem, muitos se calhar aqui, já leram o primeiro livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual, de Chico Xavier, o nosso padre, do espírito André Luís. André Luís, quando desencarna, ele chega ao umbral e a forma como é tratado deixa-o revoltado, porque ele é considerado um assassino. E é isso que todos os outros espíritos que se encontravam ali o chamam. Ele, sem compreender o porquê, vem mais tarde a entender que tudo isso se deve à forma como ele tratou o seu corpo. Assassino não suicida. Suicida. Obrigado. Alguém está atento. Eu fiz de propósito a ver se estava alguém. Estão bem num tema como o de hoje, suicídio, tudo isso que nos deixa em baixo. E de vez em quando, a ver assim umas bocas como a Teresa, para nos alegrar. Portanto, este caso de André Luís trouxe-nos muita informação do que se passa no mundo espiritual e também sobre este tema. Mas uma das médiuns
que melhor ilustrou o que se passa no plano espiritual foi Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira esteve encarnada entre nós entre 1900 e 1984. Foi dos médiuns que, com mais facilidade, se desdobrava e fazia visitas ao plano espiritual. Normalmente acompanhada por mentores, espíritos mais elevados, em que um deles, que a acompanhava com muita frequência, era o nosso querido amigo Adolfo Bezerra de Menezes. Ivone Pereira do Amaral Pereira, apresentou-nos, através de psicografias, obras cuja leitura nós aconselhamos. Uma delas, eu tenho aqui os dois livros, porque ia ver uma parte deles, um deles que é conhecido de todos, Memória de um Suicídio. Este livro foi orientado por Leon Denis, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Toda a gente se lembra quem foi Camilo Castelo Branco, que viveu entre nós no século XIX e que se suicidou com uma arma, com um tiro de revólver. Por acaso, sobre isso, estava uma exposição, teve ontem no Porto, uma exposição sobre artigos pessoais de Camilo Castelo Branco, e entre esses artigos estava precisamente o revólver com que ele se suicidou, que tem ainda na câmara das balas, 5 balas, ele só utilizou uma. Foi com um tiro na fronte. E foi orientado por Leon Denis que ele ditou esta obra a Ivone do Amaral Pereira, dizendo tudo aquilo por que ele passou, as grandes dificuldades que teve, o ambiente que ele foi encontrar no umbral, e diz-nos Ivone do Amaral Pereira que o grande problema do suicida é que ele mal desencarna, ele sente logo um remorso enorme. Viu que aquilo que ele fez não lhe resolveu absolutamente nada. É uma frustração enorme para quem faz. E então ele descreve, isso era importante, quem quiser pegar neste livro, nós temos inclusive, acho eu que temos este livro para consulta, sem terem que o comprar. Mas se forem à internet, também o encontram. Leiam, vale a pena. E há um outro livro também, que é este, além de mais que ela tem, que é Devassando o Invisível. E neste livro, Devassando o Invisível, ela conta-nos aqui passagens que nos deixam admirados. Numa dessas visitas que ela fazia com muita frequência ao plano espiritual, acompanhada por mentores mais elevados, ela foi a uma zona do umbral onde encontrou 10 espíritos. 10 espíritos que viviam num estado de lastimado. Nós andamos a tratar, agora, num dos estudos que estamos a fazer, do livro dos médiuns, precisamente destas situações. O umbral existe no pensamento dos que lá estão. Como os pensamentos não são elevados, tudo aquilo é penumbra, tudo é escuro. E nós vemos isso nestas obras de Ivone, em que ela nos mostra que realmente as coisas são materializadas pelos próprios espíritos. E um dos casos que ela conta é que quando chegou, um desses espíritos dirigiu-se a ela, e aqui podemos explicar porque é que o espírito Adolfo Bezerra de Menezes acompanhava ou ia buscá-la para fazer estas visitas. Por um motivo muito simples, como ele é um espírito muito mais elevado, os espíritos que se encontram no umbral não o conseguem ver. E então, Bezerra de Menezes serviu-se na altura de Ivone, para essa comunicação.
E quando eles chegam, um desses espíritos vem ter com ela, com lágrimas nos olhos, dizendo que estava com uma fome enorme. E ali havia uma senhora negra que estava a preparar uma sopa de legumes. E diz-nos a Ivone que mal chegou lá, sentiu aquele cheiro daquela sopa. Um cheiro que mostrava que realmente a sopa era deliciosa. E então ela pediu à senhora um prato de sopa que levou precisamente esse espírito. Ele pegou no prato, como encarnado, com uma sofreguidão enorme, devorou a sopa. Mal meteu 2 ou 3 colheres à sopa, ele atira o prato para longe, a colher, e todos os nutrientes daquela sopa, os legumes que estavam lá, transformaram-se em dedos, em braços, orelhas, cabeça, que era precisamente a lembrança que aquele espírito tinha dos atos cometidos quando encarnado. E então, o pensamento dele estava focado sempre nisso. A consciência dele levava a ter sempre presente tudo aquilo que ele fez de errado. Vamos a ver que esta materialização daquilo tem precisamente a ver com isso mesmo. Todos nós temos, como sabemos, durante o sono, uma vivência espiritual. Só que não nos lembramos. Ao contrário do que acontecia com Ivone. Todos nós vamos ao plano espiritual todas as noites, ou em estudo, em trabalho, ou inclusivamente visitar familiares. Só que não nos lembramos. E porquê é que isto é assim? Porque, como sabem, nós somos o corpo, mas há aqui 3 partes fundamentais. O espírito, o intermediário entre o espírito e o corpo, que é o perispírito, e sempre que o corpo está a dormir, o espírito sente-se liberto e vai até o plano espiritual. Embora longe, ele continua sempre ligado ao corpo. Portanto, aquilo que as pessoas às vezes pensam e são perguntas que fazem, mas se aquela pessoa morrer, o que é que acontece? O espírito, através do pensamento, está ao mesmo tempo, que é a velocidade do pensamento, presente em tudo aquilo que está a acontecer com o corpo. Se alguém se dirige para aquela pessoa que está a dormir para a suicidar, com uma faca ou isso, o espírito, através do pensamento daquela pessoa que estava com ideias de assassinar, regressa de imediato ao corpo. Portanto, ninguém irá morrer sem que o seu espírito seja presente. Portanto, podemos estar descansados por esse lado. Quando pensamos em depressão e suicídio, nós podemos pôr algumas questões. Uma delas, porque é que umas pessoas são mais vulneráveis às dificuldades da vida do que outras? Já há bocadinho estávamos a pôr esta questão. Outra, porque é que diante das dificuldades uns se deprimem e até se suicidam e outros se fortalecem e crescem? Pusemos também há bocadinho esta questão. Nós vamos debruçar sobre estas 2 questões para tentar compreender algumas das coisas, utilizando também os conhecimentos que a ciência nos possa trazer. A psicologia tem-se dedicado à análise de diferentes comportamentos humanos e procurou entender qual seria a variável responsável por estas diferenças de comportamento. E a primeira questão que pôs, será o QI, a capacidade de desenvolvimento intelectual, o coeficiente de inteligência, que faz essa diferença entre uns e outros? Nós sabemos que não. Sabemos pessoas muito inteligentes, professores, universitários, médicos, juízes,
têm depressões com muita facilidade. E se calhar mais depressões até do que aquelas pessoas simples, que não têm preocupações deste género. Isso nós sabemos. E então podemos concluir que não é o QI o responsável pelas diferenças de comportamento. Mas podemos pôr aqui uma outra questão: será o ambiente familiar ou escolar no qual o indivíduo foi educado? Então, bem aqui, nós podemos dar uma resposta. Porque sabemos que numa família, 2 filhos que têm a mesma educação, andam na mesma escola, frequentam os mesmos lugares em conjunto, um tem um comportamento agressivo, outro é calmo, aceita as coisas com facilidade. Eu, quando é assim, lembro muitas vezes de uma piada, uma anedota brasileira, que eram 2 irmãozitos e um irmão recebeu uma bicicleta, então, muito chateado, porque recebeu a bicicleta e porque vai cair e vai se magoar, e depois a namorada também quer andar de bicicleta, também se vai magoar, e o outro irmão recebeu um balde com estrume de cavalo. Então andava ele com a lata a perguntar: onde é que está o meu cavalo? Onde é que está o meu cavalo? Estamos a ver por aqui a diferença de comportamento em 2 situações muito idênticas. Portanto, o ambiente familiar não é, a educação não é. Podíamos até falar em casos de siameses. 2 irmãos siameses nascem, encontram-se ligados, e eles têm comportamentos diferentes. Portanto, não tem a ver com isso. Podemos concluir que não tem a ver com educação, nem com ambiente familiar. Outra questão será a condição social em que nos encontramos, com mais facilidades económicas, frequentando outros meios diferentes daqueles que vivem na rua, que se calhar nem têm tantas preocupações. Aqui, a ciência também, com os dados que foi, chega à conclusão que a condição social também não influencia o comportamento. E tínhamos mais questões a colocar aqui sobre isso, só para vermos as diferenças, mas há uma outra que eu achava importante ver aqui. Será a cultura no qual estamos inseridos? O facto de vivermos em Portugal, ou de vivermos no Brasil, ou de vivermos em França, será isso que provoca essas diferenças de comportamento? Também sabemos que não. Os casos de suicídio são frequentes e de depressões são frequentes em todo o mundo, independentemente das culturas, mas mais no Ocidente. Portanto, também aqui, nós podemos concluir que o facto de ser português ou brasileiro também não influencia o comportamento. Portanto, a ciência tenta demonstrar que existe sempre uma relação e uma explicação externa e material. Porque a ciência vai comprovando, embora muito lentamente, aquilo que o Espiritismo já há cerca de 160 anos o vai dizendo. E Kardec foi muito claro aqui, quando ele dizia: se a ciência vier comprovar que aquilo que o Espiritismo nos diz não é verdade, nós seremos os primeiros a aceitar. Mas até agora, isso nunca aconteceu. Portanto, a ciência, como uma doutrina mais materialista, procura encontrar sempre uma explicação para isso, uma explicação para estas mudanças de comportamento materialmente e externamente. Mas, para os diferentes comportamentos humanos, uns mais vulneráveis que outros, a ciência não encontra resposta. Mas aqui cai, portanto, este argumento da ciência. As investigações científicas não encontraram respostas que justifiquem porque é que umas pessoas são mais vulneráveis a determinadas situações de dificuldade que outras. Mas onde é que estará essa diferença? A ciência consegue, depois de vários estudos, chegar a uma conclusão.
afirma que parte da personalidade já vem com a pessoa e que cerca de 50% da personalidade é atribuída a algo misterioso que a ciência chama ambiente não compartilhado. Ou seja, por outros nomes, tem a ver com a reencarnação. Ou seja, aquilo que se passa e essas diferenças que há de comportamentos entre todos nós tem a ver também com vidas passadas, com conhecimentos passados, com evoluções espirituais e morais que nós fomos adquirindo. Portanto, isso explica, sim, essas diferenças de comportamento. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz-nos que temos predisposições para a doença, ou seja, eu tenho uma predisposição para determinada doença que posso ou não desenvolver. Tudo depende da forma como eu encaro essa doença. E nós sabemos de pessoas com doenças, podíamos dizer, praticamente terminais, e que conseguiram, porque não se foram abaixo, dar a volta. E conhecemos outras, pelo facto de suspeitarem de uma determinada doença, por uma dor qualquer que têm, que aos poucos vão baixando os braços e vão se deixando abater. Então aí as coisas normalmente chegam mais depressa àquele fim que não se pretendia. Estudos mais recentes atribuem ao comportamento a responsabilidade pela maior parte das doenças. E a maior parte delas está relacionada com ressentimento. E esta palavra ressentimento, se nós a dividirmos, ela quer dizer repetição de qualquer coisa por que nós passamos. Um exemplo simples, alguém que, sem querer, nem sequer se apercebeu, foi o causador de uma queda que nós tivemos, que nos marcou, por exemplo. Essa pessoa nem se apercebeu do que aconteceu, mas nós não vamos nunca mais esquecer o que ele fez. E isto chama-se o ressentimento. Ou seja, é o ficar a moer naquilo por que passamos, não ultrapassando essa situação. Temos-la sempre presente. Uma coisa que nós não podemos nunca esquecer, há bocadinho o Marcelo tocou nisto também, na leitura, é que é no Evangelho de Jesus que nós encontramos sempre as soluções para todas as dores por que passamos. A fé terá que estar presente. Deus, não se esqueçam, ama-nos muito. Não fica ressentido pelos erros que nós cometemos, mas dá-nos sempre uma oportunidade de correção com a reencarnação. Por muitas asneiras que nós façamos, temos sempre essa oportunidade. Mesmo aqueles que se encontram, espíritos mais inferiores, que se encontram em situações lastimosas, esses mesmos têm essa oportunidade. Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, ele diz-nos que, de vez em quando, chegam ao umbral excursões orientadas por um espírito vestido de branco. Ele fala aqui, inclusive, num que vem com um turbante na cabeça, com umas capas com uma cruz, faziam lembrar, talvez, antigos cruzados ou qualquer coisa, e que vão, de vez em quando, àquelas zonas mais escuras do umbral, buscar espíritos que se encontram num estado de arrependimento. Isto aconteceu também com o André Luiz, como nós sabemos, em que ele foi retirado numa maca de umbral, em que o espírito que o foi, juntamente com 2 enfermeiros, o foi buscar, foi precisamente Clarence. Ou seja, com isto, aquilo que é importante termos presente é que nós nunca estamos sós. Mas uma coisa é importante.
não nos podemos deixar nunca ir abaixo. E temos que estar muito atentos, não só em casa, aos nossos familiares, quem tem filhos na idade dos 15, 20 anos. É importante uma pessoa ver, estar atento aos comportamentos deles, porque muitas vezes as coisas acontecem sem nós nos apercebermos. Divaldo contava uma situação de uma senhora que era médica, psiquiatra, o marido também, que pediu para ele atender. A primeira coisa que ele disse quando lá chegou, não acreditava nele, que não acreditava na imortalidade e uma série de coisas. E Divaldo disse-lhe que estava a par do que tinha acontecido ao filho. E que o filho estava no plano espiritual, juntamente com uma pessoa que eles conheciam muito bem, que era a mãe dela, ou seja, a avó do miúdo. E que a avó dizia para eles estarem descansados, porque ela estava ali para tomar conta do neto. Eles aperceberam-se de que realmente havia muito mais. Eles diziam que não acreditavam na imortalidade da alma, quando Divaldo disse que o filho e a mãe estavam vivos. São estas situações que nós, através destas obras, nós vamos vendo e nos vamos apercebendo. Toda a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, dá-nos informações que são muito importantes para nós. E obrigado pela vossa atenção. Vamos continuar e que Jesus nos envolva a todos.